Já pararam para pensar como seria morar num lugar onde as casas não tinham ruas e a gente entrasse pelo telhado? Nossa, que diferente. Ou numa cidade com muralhas imensas, assim, construídas há mais de 11 mil anos? 11 mil anos. É muito tempo? Pois é. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, sabe? Para descobrir como surgiram os primeiros grandes povoados e as primeiras cidades da humanidade. Uma exploração fascinante. Vamos falar de lugares como Çatalhöyük, em Jericó. Isso, Ela Jericó, Uruk, Mohenjo-daro, Harappa e até Caral-Supe, lá no Peru. Vamos usar as pistas que os arqueólogos e historiadores encontraram. São descobertas incríveis mesmo. E o nosso objetivo aqui é entender, bom, por que as pessoas pararam de se mudar o tempo todo, né? Uhum. E começaram a construir esses lugares enormes. E o que a gente aprende com eles? Exato. O que levou a essa mudança tão grande? Prontos? Então vamos começar essa exploração. Vamos lá. Olha, tudo parece ter começado com uma virada de chave, né? Em vez de só caçar e coletar, sempre mudando de lugar, Sim, atrás da comida. isso. Alguns grupos começaram a plantar e a criar animais. Aí deu para ficar num lugar só. Foi o começo dos vilarejos. E tem um elemento chave para esses vilarejos virarem, bom, algo maior. Os rios. A água. Sempre a água, né? Lugares como a Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates. O tal do Crescente Fértil, Famoso. ou os vales do Nilo, no Egito, o Jordão, o Indo, na Ásia. Eram locais perfeitos. Tinham água, terra boa para agricultura, essencial para sustentar mais gente, né? Falando em lugar antigo e perto de rio, Jericó, perto do Rio Jordão. É um dos povoados mais antigos que a gente conhece, tipo de 9.000 a.C. É impressionante, quase 11 mil anos atrás. E o mais doido, eles construíram muralhas gigantes, com quase 4 metros de altura e uma torre também. Dá para imaginar isso tanto tempo atrás? É difícil até de visualizar, mas essas muralhas e a torre em Jericó mostram que, olha, ele já tinha uma organização social bem complexa. Muito cedo. Para que será? Proteção. Provavelmente. Proteção, talvez controle de quem entrava e saía. A base de tudo, claro, era a agricultura, aproveitando a água dali. Mas mostra uma capacidade de cooperação, de planejamento incrível para a época. Agora vamos para outro lugar super curioso, Çatalhöyük, na Turquia de hoje. Lembra das casas sem ruas que eu falei no começo? Ah, sim, o lugar onde se entrava pelo teto. Exato. As casas eram todas coladinhas umas outras, o pessoal andava pelos telhados e descia por escadas para dentro de casa. É tão diferente que tem gente que debate se era mesmo uma cidade. E o legal de Çatalhöyük é justamente isso. Mostra uma comunidade muito integrada, talvez, mas sem aquele planejamento centralizado que a gente vê depois, com ruas, praças, grandes templos públicos. Onde eram os rituais, então? Parece que aconteciam mais dentro das casas mesmo. Mostra que naquela época não tinha um modelo único de ser cidade, sabe? Tinha muita diversidade. Interessante. E aí, avançando um pouco, a gente chega em Uruk, na Mesopotâmia, lá por 4.500 a.C. Essa, sim, muita gente chama de a primeira cidade de verdade. Uruk é um marco. Foi um centro gigantesco para a época. E lá aconteceram coisas incríveis, como, talvez, a invenção da escrita. A escrita! Que demais! E aquelas construções monumentais, os zigurates, aquelas torres tipo pirâmide em degraus que eram templos. Uau! E como Uruk ficou tão grande? Bom, de novo, a água foi crucial. Eles criaram sistemas de canais de irrigação muito avançados para as plantações. Isso permitiu alimentar muita gente. Ah, engenharia ajudando. Exato. E essa complexidade toda, gerenciar comida, água, o comércio que crescia, isso tudo deve ter sido motor para precisarem da escrita, para registrar o que tinham, o que trocavam, Faz todo sentido. para organizar a bagunça, né? Basicamente. E essa questão da gestão da água foi tão importante que a gente vê obras de engenharia impressionantes surgindo. Canais e até aquedutos, como aquele de Gerwan, na Síria, para levar água para longe. Incrível. E não podemos esquecer de outras gigantes, né? Lá no Vale do Indo, onde hoje é o Paquistão, Mohenjo-daro e Harappa. Sim, cidades enormes. Talvez até 50 mil pessoas morando lá. 50 mil? E o planejamento delas é de cair o queixo.
ruas retinhas, se cruzando certinho. E sistema de esgoto, banheiros dentro das casas, algo que só foi reaparecer muito, muito tempo depois. Nossa, super avançado. Totalmente. A civilização do Vale do Indo impressiona por essa organização urbana. Tijolos do mesmo tamanho, esse saneamento, indicam um planejamento central e um conhecimento técnico, assim. Notável. Outro jeito de ser sofisticado. E do outro lado do mundo, nas Américas, teve cidade antiga também. Com certeza. Temos Carausup, no Peru, uma cidade com mais de 5.000 anos. E se desenvolveu sozinha, sem influência de fora, pelo que sabemos. 5.000 anos e o que tinha lá? Coisas impressionantes. Pirâmides enormes, construções com tecnologia para aguentar terremotos e partes da cidade alinhadas com as estrelas. Que demais! Astronomia e engenharia juntas. Exato. Carol mostra que essa coisa de criar cidades complexas não foi só lá no Oriente Médio ou na Ásia. Foi um fenômeno mais global, com cada povo achando suas soluções. A economia deles, interessante, misturava agricultura com irrigação e recursos do mar. Uma adaptação inteligente. Nossa, que viagem fizemos por esses lugares. Vimos a importância dos rios, Fundamental. a variedade doida das construções, de muralhas enormes até casas que a gente entra pelo teto. Mostra a criatividade humana, né? E a capacidade incrível das pessoas de se organizar e achar soluções para viver em grupos cada vez maiores. Exatamente. O surgimento das cidades foi, assim, um processo longo, né? Ligado à agricultura, à gestão esperta dos recursos, principalmente da água, Uhum. e a uma organização social que foi ficando mais complexa. Mas o ponto-chave é, não teve receita de bolo. Cada lugar fez do seu jeito, caminhos diferentes, soluções criativas. Fica então a reflexão, né? O que será que essa engenhosidade toda desses povos antigos que criaram cidades do zero, que resolveram problemas enormes há milhares de anos, o que isso pode ensinar pra gente hoje, para vivermos melhor juntos? É uma ótima pergunta para se pensar. E a dica é, continuem curiosos, continuem perguntando, explorando. O passado está cheio de histórias e lições fascinantes que ajudam a gente a entender o nosso próprio mundo. Até a próxima.